irmãos, começar com vocês lendo essa passagem. A gente agora vai ter a concordância abençoada da chuva, que longe da gente reclamar, né? Vamos só celebrar, mas aí, acho que vocês não estão me ouvindo bem, né? Vamos ler, João capítulo 17, esse momento da oração de Jesus é preciosíssimo. Queridos, vamos ler e depois eu te explico mais o texto que diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, mas o Senhor os confiou a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado vêm do Senhor, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo para que eles tenham a minha alegria completas em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, também eu os enviei, e é a favor deles que me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou e que o Senhor os ama como também amas a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que o Senhor me enviou. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amas esteja neles, e eu também neles esteja. Irmãos, essa palavra, ela é clara, apenas pela leitura já dá para a gente ter uma ideia muito clara do que Cristo pretende. Mas me permita enriquecer um pouquinho o seu conhecimento, te dando alguns detalhes dessa ocasião tão interessante. Queridos, pense comigo. Nós sabemos o quanto pode ser assustador para qualquer pessoa a iminência ou a possibilidade da morte. Pare para pensar. Qualquer um de nós, por mais forte que se considere, se estivesse diante de uma sentença de morte, ou de uma doença terminal, ou se nós soubéssemos que daqui a poucos dias, ou meses, ou quem sabe horas, a nossa vida encontraria um fim terrível,
certamente nós fraquejaríamos e, quem sabe, nos abatiríamos por completo. A situação de Cristo não era diferente. Jesus havia tomado com seus discípulos uma última ceia, fazendo junto deles uma celebração final, uma celebração especial. Ao que tudo indica, era a noite de quinta-feira. Jesus já tinha passado dias preciosos e maravilhosos. Não era a ceia da Páscoa, era uma noite onde Cristo antecipa a celebração da ceia com seus discípulos. Jesus queria comer com eles, Jesus queria beber com eles, Jesus queria dar-lhes a lição da humildade. E naquela ceia final, quando Cristo comeu, bebeu, ali naquela mesma ocasião, Cristo lava os pés dos discípulos, e no final daquela ocasião preciosa, Cristo deu a eles uma série de orientações. Mas a verdade, queridos, é que Jesus sabia que dali a poucas horas, a sua morte, o seu castigo seria inevitável. Tenta imaginar, irmãos, a mente de Cristo. Tenta imaginar a mente dele comendo pão e bebendo vinho na companhia de Judas Iscariotes, aquele mesmo Judas que já havia traído Cristo e que apenas estava aguardando o momento exato de levar as autoridades romanas e dos judeus até Cristo para prendê-lo. Imagine como era para Cristo estar ali depois de 3 anos com aqueles discípulos, sabendo que dali a poucos minutos ou horas, a sua morte seria uma morte trágica e triste. As últimas horas de Cristo, elas não foram de lamento. As últimas horas de Cristo não foram de depressão e tristeza. Cristo estava preparando aqueles discípulos para que após a sua morte, eles continuassem corajosos e decididos. Queridos, eu quero te dizer isso para que você entenda claramente. O plano de Cristo era formar um grupo decidido e forte, corajoso, que na ausência do seu mestre, não desanimasse da fé que tinham alcançado em Cristo. O plano de Cristo é que eles conseguissem superar o terror da morte dele em Cristo, e que logo depois eles dessem testemunho do Cristo onde fosse. Jesus sabia que eles teriam medo, Jesus sabia que os discípulos fraquejariam, Jesus sabia que alguns se escandalizariam, mas Cristo prega umas últimas mensagens dizendo: olha, o que vai acontecer dali a poucas horas vai trazer terror para vocês, mas eu quero que saibam que não é a derrota, que não é o fim, que não é o fracasso. A minha morte é na verdade a vitória. E depois que Cristo faz uma pregação muito clara, os discípulos dizem: mestre, agora nós entendemos a tua palavra, agora nós entendemos o que o Senhor está querendo dizer. E quando eles falam isso, Cristo eleva os olhos para o céu, e na presença daqueles irmãos, talvez 40, 50 ou mais, Cristo faz uma oração entre eles, uma oração dirigida ao Pai, mas que tinha a ver com seus discípulos. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Inevitavelmente, irmãos, em momentos de crise e dificuldade, a coisa mais natural é que o nosso coração comece a desacreditar. Eu não julgo os discípulos, eu não julgaria Pedro ou qualquer dos outros. Andaram 3 anos com Jesus, mas eles estavam prestes, irmãos, a presenciar algo horroroso, horrível. Eles estariam prestes a presenciar uma atrocidade, uma morte horrível do seu mestre. E junto com a morte de Jesus, eles poderiam também acreditar que estavam morrendo aquele ministério que eles haviam começado poucos anos atrás. Mas sabe, Jesus Cristo queria motivá-los, como também hoje, irmãos, Cristo quer motivar cada um de nós. Essa oração que Cristo fez naquele dia, naquele cenáculo,
após comer o pão, beber o vinho, lavar os pés dos discípulos, após dizer que eles deveriam impactar o mundo, aquela oração tinha em mente aqueles discípulos, mas todos nós que aqui estamos. Porque infelizmente, assim como eles, nós somos pessoas que se escandalizam, pessoas que desanimam, e pessoas que no meio das adversidades da vida têm a tendência de voltar atrás. Eu não sei como essa palavra cai no seu coração, mas eu quero lembrar que Cristo te convida a ser parte de uma campanha vitoriosa, mesmo que seja uma campanha dolorosa. Ele não promete que seria um caminho onde coroa de louros estaria pelo caminho, ou que nós seríamos acompanhados de bandas de música e que por onde passássemos seríamos louvados e reconhecidos. Não. A verdade, queridos, é que o sofrimento que aguardava Cristo foi o mesmo sofrimento que aguardou os outros 11 apóstolos, em alguma medida, e não apenas eles, mas todos os outros. E ao longo da história da igreja, desses 2000 anos, milhares e milhões de discípulos de Jesus têm caminhado por uma via dolorosa, oferecendo a própria vida, mas nunca desistindo da fé que alcançaram em Jesus. E nesse momento, irmãos, eu quero dizer para vocês isso: somos parte de algo precioso. Servimos a um Cristo vitorioso, mesmo que Ele tenha morrido naquela cruz, e mesmo que adversidades venham sobre nós, mesmo que um dia perseguição venha sobre nós, mesmo que haja oposição dentro da nossa casa, ou mesmo no nosso casamento, mesmo que haja inimizade dentro da família, nós precisamos nos lembrar a quem temos seguido e jamais desistir, porque naquele momento, quando Cristo eleva uma oração ao Pai, Ele ora pedindo ao Pai o seguinte: Ele fala: Pai, eu estou preocupado com eles, eu estou preocupado com os meus discípulos. Enquanto eu estava com eles, eu guardei cada um deles. Enquanto eu andei, eu guardei, eu animei, eu encorajei, eu dei para eles impulso, e nenhum deles se perdeu, exceto Judas, o filho da perdição. Nenhum outro caiu pelo caminho. E Jesus, naquele momento, irmãos, tenta sentir o coração dele quando ele diz: enquanto eu estava entre eles, eu os guardei. Mas agora, Pai, eu não vou estar mais entre eles. Eu quero te pedir de coração: guarda meus discípulos, protege meus discípulos, olha por eles na minha ausência. Irmãos, olha o coração de Cristo, olha o coração dele, irmãos. Jesus estava pedindo para o Pai: guarda eles, protege. É como se Cristo se importasse tanto com seus discípulos, que Ele nem sequer imaginava a possibilidade de deixá-los de alguma forma, de deixá-los de lado, como se eles não tivessem proteção ou valor. Irmãos, Cristo esteve o tempo todo preocupado com seus discípulos. E quando Ele faz aquela oração, Ele faz na presença deles, dizendo: Pai, guarda cada um deles, guarda o coração deles. Eles agora vão ficar no mundo, eles não podem sair do mundo junto comigo, mas eu peço: livra cada um deles do mal. O mundo vai odiá-los, o mundo não vai entender a mensagem que eles pregam, o mundo não vai recebê-los, eles não vão ser bem-vindos por onde passarem, mas protege cada um deles. Irmãos, Cristo se importa em que você seja guardado. Cristo se importa sim em que nós não nos sintamos abandonados. Talvez você diz assim: Tiago, mas Cristo não está aqui comigo. E o que está acontecendo com aqueles que estão dando a vida por Ele mundo afora? Irmãos, Cristo enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo no coração dos discípulos tem dado coragem e ânimo para lutar com o que quer que seja. Talvez vocês tenham visto aí no YouTube ou na televisão irmãos dando a vida lá no Oriente Médio, irmãos perseguidos na China ou na Índia e outras partes do mundo, não negando o nome de Cristo, não achando que Cristo os abandonou,
muitos deles ali, ajoelhados, aguardando a sentença de morte, consolados pelo Espírito Santo, experimentam o cuidado de Deus, mesmo naquela hora terrível, porque o Espírito Santo dentro de nós, Ele guarda o nosso coração e a nossa alma, mesmo que o nosso corpo seja entregue à destruição. Mas alguém vai falar assim: ah, pastor, mas eu não é preocupado com o corpo, eu estou preocupado mesmo em ter o corpo guardado, queridos. Não há remédio para o corpo, não há jeito para o corpo. Cedo ou tarde, essa matéria que nós tentamos cuidar, ela vai perecer. É por isso que Deus, Ele é aquele que sim cuida do nosso corpo, mas Ele também está cuidando da nossa alma, das nossas emoções, protegendo, irmãos, aquilo que há dentro de nós, que interfere diretamente na nossa vida física. É por isso que Deus, na pessoa do Espírito Santo, está guardando o nosso coração e a nossa mente, para que nós jamais nos sintamos abatidos ou derrotados. Jesus tinha isso em mente. Será que você se sente guardado por Deus? Querido, se você não sente isso, talvez você deveria dobrar seu joelho lá na sua casa e falar: Pai, eu estou me sentindo muito vulnerável, estou sentindo que sou alvo de oposição e dificuldades, tenho sido afligido pela tentação, tenho sido afligido pela oposição, eu estou sendo atacado pela dúvida, já não sei o que acredito, estou desorientado. E guarde meu coração. Você pode falar isso com Deus, pedindo que Ele, pelo Espírito Santo, guarde o seu coração e a sua mente, e que Ele possa proteger você de dentro para fora, guardando também o seu corpo. Cristo se importou com isso. Cristo é generoso, irmãos. Cristo é bastante amoroso. E Ele fala: Pai, guarda meus discípulos. Mas sabe de uma coisa? Cristo não estava apenas pensando em que nós deveríamos ser guardados. Cristo tinha uma segunda coisa em mente. Quando Ele fala no versículo 17, Ele fala: Pai, santifica-os na verdade, e a Tua palavra é a verdade. Da mesma forma que o Senhor me enviou ao mundo, eu também enviei esses meus discípulos ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando Cristo fala sobre santificação na verdade, Ele tem uma coisa em mente. Jesus está pedindo assim: Pai, pega os meus discípulos, separa eles dos demais, separa meus discípulos do restante do mundo, trata-os como um povo diferente e usa-os para fazer diferença. Separa meus discípulos, faça deles um grupo diferente, um grupo que tem uma mente diferente, um estilo de vida diferente, para que eles se dediquem à vida na verdade e para que eles proclamem e preguem a verdade. Quando Cristo fala sobre sermos santificados na verdade, irmãos, Cristo está sim pensando em que nós sejamos pessoas melhores moralmente. Mas não é só isso que Cristo tinha em mente. Cristo fala: Pai, do mesmo jeito que o Senhor me enviou para o mundo, eu peço que o Senhor envie eles também. Manda eles para fora, manda eles para fazer diferença, como eu fiz, que eles também possam fazer. Separa eles para essa tarefa, designa, capacita, envia essas pessoas, para que eles possam anunciar a verdade em um mundo cheio de mentira. Queridos, olha que coisa preciosa. Nós temos o privilégio, a honra de fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Imagina isso. Do mesmo jeito que Ele foi enviado, do mesmo jeito que Ele era um homem separado para fazer uma diferença nesse mundo, porque Cristo fez. Ele diz: os discípulos também podem. E Cristo pede: Pai,
envia eles, separa-os para essa tarefa, para que eles também testemunhem da verdade. Sabe? O nosso mundo, ele é bastante confuso e você não tem dúvida disso. Eu já falei isso algumas vezes e eu não tenho a menor dúvida de que talvez, ou certamente, nós somos a geração com maior acesso à informação. Jamais deve ter existido uma geração que teve tanta informação disponível. Mas provavelmente nunca teve uma geração mais confusa, com mais dúvida, com dúvida até no que é mais básico. Nossa geração é assim. Uma geração que tem muitos mestres, muitas ideologias, muitas religiões, filosofias, mentalidades, há um pregando algo que desacredita o outro, há um falando que isso pode, que aquilo não pode, comer banana pode, comer banana não pode, ovo é bom, ovo é ruim, café é bom, café é ruim, fazer isso é bom, fazer aquilo é ruim, tem que beber água, tem que beber água, tem que comer, tem que comer, tem que fazer jejum, tem que fazer jejum, é uma confusão. E eu estou falando só de alimentação, irmãos. Olha como o nosso mundo é bagunçado, olha como o nosso mundo está desorientado. As pessoas têm acesso à informação, mas as pessoas estão por aí perdidas, elas não sabem o que acreditar. E a pergunta que faço é: se elas vivem em dúvida sobre o corpo, sobre a moral, sobre os valores, sobre a família, o que dirá sobre Deus, sobre a eternidade, sobre a imortalidade da alma, sobre o juízo vindouro de Deus, sobre a realidade daquilo que vem no pós-morte? Será que o mundo tem as respostas? Será que as pessoas têm respostas para os grandes conflitos da alma, como a culpa, a depressão, ou mesmo o medo da morte? Se você é um discípulo de Cristo, você sabe as respostas dessas perguntas. Se você tem sido um obreiro que manuseia bem a palavra da verdade, todas essas respostas estão nas suas mãos. E Cristo quer enviar você com essas respostas que o mundo está procurando, para poder dizer isso para o mundo todo. E Cristo diz: Pai, santifica meus discípulos, para que eles possam ir mundo afora e responder perguntas que o mundo não é capaz de responder, que eles possam declarar a verdade, porque o mundo precisa da verdade. Não é só pastores que fazem isso, não são apenas os padres, os filósofos, os obreiros da igreja, seja lá o nome que tem, irmãos. Todos vocês, na qualidade de pessoas que são discípulos de Cristo, pessoas que têm a Bíblia em mãos, você pode ser voz da verdade nessa geração destruída pela mentira e pela confusão das ideias. Você pode responder perguntas que os youtubers não respondem, que a mídia não responde, que professores não respondem, e que a maioria das pessoas mundo afora são incapazes de responder. Porque você tem a palavra perfeita e eterna de Deus em mãos. Queridos, não se omitam. Eu quero desafiá-los a não se omitir. Talvez são amigos seus, talvez são familiares seus, pessoas do seu cotidiano, sedentas por respostas. Por que você não vai responder? Por que você não pode ser a voz que vai dizer a elas: eu tenho um livro nas minhas mãos que responde todas as suas perguntas. Você quer saber mais? Eu quero te ajudar. Aí você fala: e agora é que lascou, né? Eu não me sinto preparado. Como que eu vou fazer? Chama um irmão mais maduro, fala com alguém que pode te ajudar, pede orientação para alguém, liga para mim se você achar que eu posso te ajudar. Irmãos, procurem dar
respostas. Talvez, nós estejamos duvidando do poder que há em nossas mãos para responder perguntas que o mundo não está conseguindo responder. Concorda comigo, irmãos? Medicamentos tem aos montes, psiquiatras aos montes, tratamentos aos montes, teorias aos montes. Você está vendo o mundo melhorar em algum sentido? Se você estiver vendo, me chama para eu testemunhar isso aí, porque eu estou vendo cada vez mais desorientação. Mas eu vejo mudança e melhora quando alguém ouve a palavra, crê na verdade e tem o seu coração transformado. Essa é a vontade de Deus para vocês. Mas Cristo faz um último pedido. Cristo diz no versículo 20: Pai, eu não rogo apenas por esses, mas eu oro também por todos aqueles que virão a crer em mim por intermédio da pregação da palavra. Eu oro para que eles sejam como o Senhor, ó Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Irmãos, pense comigo. Cristo ora pedindo que o Pai nos guarde. Cristo ora pedindo que o Pai nos santifique para declarar a verdade. Mas Cristo ora pedindo ao Pai em favor da nossa unidade. Olha como isso é interessante. Cristo tinha diante de si Pedro, André, Filipe, Bartolomeu e outros. Cristo tinha junto de si várias mulheres e nobres e homens que andavam junto dele. Mas Cristo orou por eles, mas Cristo orou também por vocês e por mim. Ele fala: Pai, eu oro por esses aqui, mas eu oro por todos os que um dia crerão no meu nome, por meio da palavra pregada. Irmãos, talvez Cristo não tinha o rosto do Tiago em mente, talvez ele não tinha o seu rosto em mente, mas ele tinha você em mente, tenha certeza disso. Ele tinha em mente o fato de que por gerações mais e mais pessoas creriam. E olha como nós somos privilegiados hoje, quase 2000 anos depois, estamos aqui porque recebemos a palavra. E Cristo ora dizendo: Pai, dê a eles unidade, dê a eles unidade que reflita a unidade que há entre mim e ti, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Cristo não está falando de unidade organizacional, irmãos. Cristo não falou de CNPJ. Cristo não falou de prédio. Cristo não falou de placa. Cristo não falou de canal no YouTube, nem de página no Instagram ou no Facebook. Cristo não falou de nada disso. Cristo não falou de projeto. Cristo não estava falando de ONG. Cristo não estava falando sobre nada disso. Isso é invenção nossa. Isso é projeto nosso. Você fala: pastor, você acha que é ruim? Não é ruim na essência. Mas Cristo não estava pensando nisso. Cristo estava pensando, irmãos, em unidade, uma unidade espiritual. Cristo estava pensando em unidade de propósito, em unidade de crença, e não necessariamente em unidade organizacional. Quando nós falamos sobre unidade da igreja, nós costumamos pensar em unidade dos batistas, ou dos assembleianos, ou dos quadrangulares, ou dos da Universal. Quando nós falamos em unidade, nós pensamos em nosso grupo local. Mas sabe o que Cristo estava pedindo? Pai, une os meus discípulos, una cada um deles em torno da palavra, em torno da mesma fé, para que eles sejam um, para que eles busquem o mesmo propósito, para que eles caminhem na mesma direção. A unidade verdadeira se expressa quando nós cremos na mesma mensagem, seguimos o mesmo Senhor e caminhamos com a mesma fé. Essa é a verdadeira unidade. Ela transcende costumes, ela transcende
doutrinas e hábitos de igrejas. Irmãos, onde houver alguém que ama a palavra, alguém que tem fé genuína em Jesus Cristo, veja naquela pessoa uma com você em Cristo Jesus. Você fala, pastor, mas a igreja onde ele vai é diferente da minha. Que diferença faz, irmão? Nós não somos iguais uns aos outros. O fato de que nós somos diferentes, o fato de que nós temos personalidades diferentes, vocabulário diferente, gosto musical diferente, nós temos práticas diferentes, não significa nada, porque nós amamos uns aos outros, não é verdade? Pensa lá na sua casa, por exemplo, como que são diferentes dos seus familiares, e ainda assim você os ama, não é? A igreja de Deus é a mesma coisa. Existem irmãos com hábitos, gostos musicais, práticas, ideias diferentes. Mas se eles amam o mesmo Cristo, têm a mesma fé e guardam a mesma palavra, eu quero ser um com eles, porque é isso que Cristo tinha em mente. Mas ele quando orar vai pular, eu não pulo. Deixa ele pular e deixa eu ficar parado. Mas eu não gosto de bater palma, ele bate, deixa ele bater palma, não bate palma. Mas quando ele vai na minha igreja é um pouco mais tradicional e ele é mais animado, deixa ele adorar a Deus com a liberdade dele. Por quê? Irmãos, nós precisamos entender que a unidade se expressa na diversidade, e que quando nós transformamos os nossos hábitos e costumes em um empecilho para a unidade, nós estamos precisando voltar para Cristo de novo, porque Cristo não estava pensando em formar um grupo igual. Cristo está chamando pessoas diferentes para viver com a mesma motivação. Então, adora a Deus do jeito que você é, celebra com outros do jeito que eles são, e lembre-se, Deus está te guardando pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Lembra que o Pai está te santificando para viver e declarar a verdade. E lembra que o Pai está te chamando a ser um com todos, em qualquer lugar do mundo que celebra o nome de Deus. Não existe uma única forma de adorar, irmãos. Não existe um grupo apenas de um time. Deus está sendo cultuado aqui, na nossa simplicidade. E eu creio que Deus também está sendo cultuado em lugares com muito mais recursos e talvez de uma outra forma. Eu creio, irmãos, que era isso que Cristo tinha em mente. E sabe, eu quero concluir esse tempo te dizendo o seguinte: Cristo estava a poucas horas de ser traído por Judas, com um beijo na face. Mas ainda assim, sabendo do terror da morte, sabendo do tamanho do castigo que sofreria, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, sabendo que seria pregado numa cruz, com pregos de 30 centímetros, e que ele ficaria pendurado, humilhado, despido, tratado como um criminoso. Ele sabia o que aguardava ele, mas ainda assim, ele foi capaz de orar a Deus, levando em consideração cada um de nós. Onde acharíamos um mestre como esse? Queridos, amem Cristo cada vez mais. Coloca seus olhos nele e lembre-se, nem mesmo da hora da morte ele se esqueceu de cada um de nós. A gente tem que ter gratidão cada vez maior. Às vezes nós não sabemos a quem seguir e quem acreditar, porque as pessoas nos decepcionam, mas Cristo não nos decepciona jamais. Fico pensando, e talvez eu vou falar desse assunto em alguma das pregações futuras, nas próximas semanas. Cristo surpreende o tempo todo. Quando ele deveria estar lá gritando de dor, ele não estava. Quando ele deveria estar lá na cruz pensando assim, que eu morra depressa, ele não estava preocupado.
no meio da agonia profunda e da tristeza que viria, Ele foi capaz de amar cada um dos seus discípulos e pensar em nós que estamos aqui. Estou te falando isso, irmãos, para te dizer: não dá o seu coração para nenhum outro Senhor, não dá seu coração para nenhum outro ídolo. Só existe um, só existe um, erguido sobre a terra naquela cruz, que merece ser alvo da nossa atenção e da nossa fé. O nome dele é Jesus Cristo. E se você já entregou seu coração para Ele, jamais volte atrás. Jamais volte atrás. Vamos orar, irmãos. Pai, eu rendo graças porque essa palavra de Jesus é preciosa. Jesus Cristo, Ele nos constrange pelo amor que tem. E Pai, eu sinto que Ele nos dá uma vez mais uma prova de que Ele é um mestre perfeito e amoroso. Ele ora por nós, Ele leva cada um de nós em consideração, Pai. E o Senhor que está ouvindo a minha oração agora, ouviu há quase 2000 anos atrás a oração do teu filho, quando ele pediu ao Senhor que nos guardasse, quando ele orou pedindo que o Senhor nos santificasse e nos enviasse como voz da verdade, quando ele orou pedindo, Pai, a unidade dos discípulos. Deus, o Senhor ouviu aquela oração e, Pai, eu peço, ouve a minha oração agora, pedindo, Pai, guarda a minha vida e a vida desses irmãos, santifica-nos, Pai, faça de nós pessoas que vão responder perguntas que o nosso mundo tem procurado as respostas. Ajuda-nos, Pai, a dar sequência na obra de Cristo. Ajuda-nos a ser para o mundo o que Cristo foi para o mundo da época dele. E ajuda-nos também a entender que nós não somos competidores nesse mundo, disputando as almas das pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a saber que existem falsos mestres, sim, que existem os comerciantes da religião, sim, mas ajuda-nos, ó Pai, a encontrar naqueles que são teus, verdadeiros irmãos e irmãs, com quem lutaremos nesse mundo de trevas, procurando levar o maior número de pessoas a Jesus. Pai, une a tua igreja no meio da diversidade, no meio da variedade de dons e costumes, mas lembra-nos, Pai, que nós somos um povo diverso, seguindo um único Senhor. Mostra-nos quem são os teus, mostra-nos quem são os verdadeiros, para que nós possamos, ó Pai, dia a dia, trabalhar em harmonia e sintonia, em prol do Evangelho de Jesus. Eu quero nesse momento, Pai, colocar a minha vida diante de Ti, e a vida desses irmãos, pedindo que o Senhor cumpra em nós a oração de Jesus. Não deixa, Pai, que nos percamos nesse mundo de pecado. Santifica e usa a nossa vida, e dá-nos a bênção da unidade. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Queridos, surpreendente, né? Imaginar que hoje nós estamos reproduzindo algo que foi feito muito tempo atrás. Eu não sei que dia era. Alguns historiadores acham que era o dia 7 de... Alguns acreditam que era o dia 6 de abril do ano 30, uma quinta-feira. Eu não sei se está certo o calendário e se os cálculos estão certos. Mas pense, se essa oração de Cristo, se esse evento teve lugar naquele dia 6 de abril do ano 30 da nossa época, hoje nós estamos aqui, no dia, já ia falar uma data errada, né? 21 de fevereiro de 2021, quase 2000 anos à frente.
falando as mesmas palavras, com a mesma motivação. Irmãos, a gente é muito privilegiado. A gente é muito privilegiado. Eu falei isso com os irmãos outro dia. Deus permitiu que você pisasse nessa terra, para que a gente pudesse conhecer Deus e o amor de Deus. E hoje nós, como eles, podemos também crer em Cristo. Olha que privilégio a gente tem. Desanima não, irmãos. Desanima não. Continua firme. Mas com essa palavra eu quero não apenas te encorajar a continuar firme, mas eu quero te encorajar a ser firme servindo. Não cruza os braços. Não olha só para a sua própria caminhada. Não olha só para o seu próprio progresso. Enquanto você progride, anima outros, encoraja outros, fala para outros, una-se a outros pelo caminho. Não é uma jornada individual, irmãos. Não é uma jornada individual. Ela é em conjunto para o bem do mundo. Entregue-se a essa